Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, tá? É um vídeo, digamos assim, mais provocador para diversos tradicionalistas. E, claro, eu também gosto de provocar, tá? O Cardeal Newman, de fato, é uma figura, usando uma linguagem modernosa que muitos usam hoje em dia, é uma figura polarizada, né? Como dizem os esquerdistas. Isso quer dizer, é uma figura que causa muita discussão, às vezes apaixonadas, visto que ele é alguém que ou você ama ou você odeia. Aqui eu vou buscar fazer uma análise mais imparcial possível, sem estar movidos pelas paixões. Eu já vi alguns dizendo que ele era um infiltrado, um protestante infiltrado, um herege, etc e tal. E há outros que eu considero realmente santo, etc. Um grande defensor da ortodoxia. Mas, antes de mais nada, devemos pegar as fontes primárias, tá? E realmente ver se ele é realmente esse homem terrível que muitos dizem ser. Ou se ele realmente foi esse homem santo, venerável, quiçá um futuro doutor da igreja, ou coisa desse tipo. O Cardeal Newman, ele teve, tá, uma vida, digamos assim, um tanto difícil. Ele nasceu em 1801 e somente em 1845 ele se converteu, já depois dos 40 anos. E da onde? Da Igreja Anglicana. Ele foi ordenado sacerdote. Ele era um homem muito erudito, tá? Extremamente erudito. No entanto, ele não teve a devida formação em teologia católica, a escolástica mesmo, tá? E acabou adotando posições muito problemáticas. Por exemplo, ao dizer que a Sagrada Escritura podia conter erros e que era possível soar fora da igreja, entre outras coisas. E antes do Vaticano I, ele se opôs à definição do dogma da infalibilidade papal. Tá? Inclusive tem aqui um artigo do John Daly intitulado A Heresia na História. Em uma sessão, ele coloca aqui sobre o Cardeal Newman. Vamos lê-lo aqui. Em 1845, o ministro anglicano ficou católico, John Henry Newman. Erudito já em patrística, ele não se muniu de formação adequada em teologia católica. Ordenado sacerdote, escreveu sobre questões teológicas, admitindo erros na Sagrada Escritura, salvação fora da igreja, etc. Uma das proposições mais tarde condenadas pelo sílabo Lamentabile, proposição 25, de São Pio X, aparece 3 vezes textualmente em diferentes escritos de Newman. Naturalmente, que no prelúdio ao Concílio do Vaticano de 1870, ele se opôs à infalibilidade papal. Ele teve seus escritos atacados por Franzelin, Biot, Perrone, Bronson, Lepsier e outros grandes teólogos. O cardeal Manning reprova-lhe 10 heresias distintas encontradas em seus escritos. Muitos outros bispos também não hesitaram em falar de heresias da parte dele.
Refutações detalhadas apareceram, que ele não teria como ignorar, e, no entanto, ele não retratou nada. Será mesmo? Depois veremos. Ele foi herege, então? Longe de excomungado, ele foi elevado ao cardinalato. A igreja inteira permaneceu em comunhão com ele. A única explicação para isso deve ser que, contrariamente a todas as aparências, os erros dele não foram considerados direta e explicitamente heréticos. Ou então os católicos daquele tempo, a começar pelo Papa, até os que se opuseram mais vigorosamente a Newman, tinham uma concepção da pertinácia consideravelmente mais exigente do que a que circula entre certas pessoas de hoje, tais como os membros daquela escola sedevacantista que lança seus anátemas com tanta ligeireza. Mas eu entendo o ponto do John Daly, tá? Para mostrar que Newman, mesmo com tantos erros, não foi acusado de heresia. No entanto, há sim retratações dele, tá? Eu vou colocar esse artigo, tudo que eu falar aqui, vou colocar na descrição, tá? Há aqui uma retratação do cardeal John Henry Newman, de 1879. Aliás, isso foi antes dele ser cardeal, tá? Na verdade, o correto seria colocar padre John Henry Newman. Há diversas retratações dele. Aqui eu vou ler uma delas, né? Nota 5. Ortodoxia do corpo dos fiéis durante a supremacia do arianismo. O título aqui está retratação das 3 proposições heretissonantes sobre a igreja docente. Ou seja, que soa como heresia, mas sem necessariamente o ser. Nota 5. A ortodoxia do corpo dos fiéis durante a supremacia do arianismo. Ao estabelecer esta comparação sobre a conduta dos bispos católicos e a de seu rebanho durante as perturbações arianas, não devo ser entendido como pretendendo qualquer conclusão incompatível com a infalibilidade da Ecclesia Docens, ou seja, a Igreja quando está ensinando, e com a alegação do Papa e dos bispos de constituírem a Igreja sob esse aspecto. Sou levado a dar essa precaução, pois, por falta dela, fui seriamente mal entendido em alguns círculos em meu primeiro escrito sobre esse tema, na revista Humber, em maio de 1859. Naquela ocasião, eu estava escrevendo simplesmente historicamente, não doutrinalmente. Embora seja historicamente verdadeiro, não é em sentido algum doutrinalmente falso que um papa como doutor privado, e muitos mais os bispos, quando não estão ensinando formalmente, pode errar, como descobrimos que eles de fato erraram no século IV. O Papa Libério podia assinar uma fórmula eusebiana em Simeon, e a massa dos bispos em Arímio ou Alhures. No entanto, eles podiam, apesar desse erro, ser infalíveis em suas decisões ex-cátedra. Essa questão do Papa Libério é bem, digamos, que também desperta muitas discussões, tá? Mas há aqueles que acreditam que realmente o Papa Libério assinou uma fórmula ariana ou semi-ariana, como diz aí, que seria o caso de Eusebiana, referente a Eusébio de Nicomédia. Tá? No entanto, isso não tem valor magisterial. Muitos acreditam que isso realmente aconteceu, e não é nenhum absurdo o então padre Newman dizer que um papa, enquanto doutor privado, poderia errar. Tá? Isso não é uma heresia, ao contrário do que é ensinado no livro O Mistério da Iniquidade, que eu já critiquei em um artigo meu. Continuando, a razão de eu ter sido mal entendido adveio de 2 ou 3 incisos ou expressões que ocorreram ao longo de minhas observações que eu não teria usado se tivesse antevisto como seriam entendidos, e os quais aproveito essa oportunidade para explicar e retirar. Primeiro, citarei a passagem que estava prenhe
de um significado que eu certamente não pretendi, e depois notarei as frases que parecem ter dado esse significado a ela. Vê-se-á quão pouco o sentido da passagem, tal como a pretendi, é afetado pela remoção e quando essas frases são retiradas, disse eu naquela ocasião. Abre aspas. Não é pouco digno de nota que, embora historicamente falando o século IV seja a época dos autores ilustrados, como é pelos santos Atanásio e Hilário, os dois Gregórios, Basílio, Crisóstomo, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho, e todos esses santos também bispos, exceto um, Jerônimo. Contudo, nessa época mesma, a divina tradição confiada à Igreja Infalível foi proclamada e mantida bem mais pelos fiéis do que pelo episcopado. Aqui que está o ponto, tá? Eritissonante. Aqui, é claro, e devo explicar. E dizendo isso, sem dúvida, não estou negando que o grande corpo do bispo fosse, em sua fé interior, ortodoxo, nem que houvesse vários membros do clero que ficaram do lado dos leigos e agiram como centro e guia desses, nem que o laicato, na realidade, tivesse recebido a fé, para o começo de conversa dos bispos e do clero, nem que algumas porções do laicato fossem ignorantes, e outras porções foram consideravelmente corrompidos pelos docentes arianos, que tomaram posse da sés e ordenavam o clero herético. Mas quero dizer, mesmo assim, que naquele tempo de imensa confusão o dogma divino da divindade de Nosso Senhor foi proclamado, feito cumprir, mantido e, humanamente falando, preservado muito mais pela Ecclesia Docta do que pela Ecclesia Dotens, e que o corpo do episcopado foi infiel ao seu mandato, ao passo que o corpo do laicato foi fiel a seu batismo, e que uma vez o Papa, outra vez uma sé patriarcal, metropolitana ou outra grande sé, outras vezes grandes concílios gerais, disseram que não deveriam ter dito ou fizeram que obscureceu e comprometeu a verdade revelada, enquanto, por outro lado, foi o povo cristão, que, sob a guia da providência, era a forma eclesiástica de Atanásio, Hilário, Eusébio, de Vercellas e outros grandes confessores solitários, os quais teriam falhado sem o povo. Por um lado, então, eu digo que houve suspense, original, temporária das funções da Ecclesia Dotens. O corpo dos bispos falhou na confissão da fé. Aqui é outra parte eretissonante. Eles se pronunciaram de maneira diversa, um contra o outro. Não houve nada, após Nicéia, de testemunho firme, constante e coerente por cerca de 60 anos. Passamos, em segundo lugar, as provas da fidelidade do laicato e a eficácia dessa fidelidade durante aquela dominação da heresia imperial, para a qual as passagens acima referiram. Fecha aspas. Como vocês podem ver, realmente é uma passagem bem eretissonante do que o cardeal Newman colocou aqui. Em um escrito seu, né, que foi amplamente atacado por diversos teólogos de sua época, principalmente o cardeal Menem, que mais tarde o citaremos, tá? Uma carta dele logo após a morte do cardeal Newman. Mas vamos novamente citar o cardeal Newman. Ele coloca aqui, ao comentar essa sua própria citação. Os 3 incisos que deram aso à objeção foram esses. Eu disse: 1. Que houve suspensão temporária das funções da Ecclesia Dotens. 2. Que o corpo dos bispos falhou na confissão da fé. 3. Que o Concílio Gerais, etc., disseram o que não deveria ter dito e que fizeram o que obscureceu e comprometeu a verdade revelada. Primeiro, que houve suspensão temporária das funções da Ecclesia Dotens não é verdade se, ao dizer que se pretende que o Concílio de Nicéia, realizado em 325, não definiu nem promulgou suficientemente para todos os tempos e todos os lugares o dogma da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que a notoriedade desse concílio e as vozes de seus
grandes sustentáculos e mantenedores como Atanásio, Hilário, etc., não inculcaram o dogma na inteligência dos fiéis, em todas as partes da cristandade. Mas o que eu quis dizer com o suspense, eu não disse suspension de propósito, foi apenas isto, que não houve pronunciamento autoritativo da voz infalível da Igreja, de fato, entre o Concílio de Nicéia, 305, e o Concílio de Constantinopla, 381. Ou, nas palavras que eu disse, que eu efetivamente usei, não houve nada após Nicéia de testemunho firme, constante, coerente, por cerca de 60 anos. Como eu escrevia antes da definição do Vaticano de 1870, eu não me detive nos concílios romanos sob os papas Júlio e Dámaso. Então, vejam só, ele mesmo disse, como eu escrevia antes da definição Vaticano de 1870, tá? E depois ele coloca uma nota de rodapé aqui. Um teólogo eminente infere das minhas palavras que eu nego que a Igreja é, em todo o tempo, activo instrumento docendi, mas eu não admito a justeza dessa inferência. Distingo activo instrumento docendi virtuale concedo actuale nego. O Concílio Ecumênico de 325 foi uma autoridade eficaz em 341, 350 e 359, se bem que, nessas datas, os arianos estavam na sede do magistério. O padre Perrone concorda comigo. Primeiro, ele considera o Fidelium Census entre os instrumentos tradiciones. Ele contempla, ou melhor, ele exemplifica com o caso que o Census Fidelium supre como instrumento a ausência dos outros instrumentos do magistério da Igreja, tal como exercido em Nicéia, estando sempre pressuposto. Um dos exemplos deles é o do dogma de Visione Dei Beatifica. Ele diz: em verdade, certamente na Igreja não faltava a tradição divina quanto a esse artigo de fé. Do contrário, ele nunca teria podido ser definido. Na realidade, ele não era percebido por todos. As palavras divinas sobre o argumento não são suficientemente claras. Os padres, como vimos, dividiram entre várias opiniões. As liturgias mesmas comportavam relevantes dificuldades. A todos esses inconvenientes remediou o magistério perene da Igreja, e além dele, o senso comum dos fiéis. E lembrando que, agora um comentário meu mesmo, esse senso comum dos fiéis devem estar subordinados à tradição apostólica, tá? E é bom lembrar que o senso dos fiéis também não é uma fonte do magistério. Mas vamos continuar. 2. Que o corpo do bispo falhou na confissão da fé. Aqui, se a palavra corpo é usado no latim corpus, tal como corpus é usado em tratados teológicos e como indubitavelmente seria traduzido para o benefício de leitores ignorantes da língua inglesa, certamente seria uma afirmação herética, a que ele está reconhecendo. Mas eu não quis dizer nada desse tipo. Usei no sentido vago, familiar e genuíno do qual Johnson dá exemplos em seu dicionário, como significando a grande preponderância, ou a massa dos bispos, vendo no geral ou no grosso, como um cúmulos de indivíduos. Assim, Hooker diz, abre aspas, a afirmação e morte dividiram entre si todo o corpo da humanidade, fecha aspas. Clarendon, após falar da vanguarda do exército rei, diz, abre aspas, no corpo estava o rei e o príncipe, fecha aspas. E Addison fala de, abre aspas, rios navegáveis que subiam para dentro do corpo da Itália, fecha aspas. Nesse sentido, é verdadeiro historicamente que os corpos dos bispos falhou em sua confissão. Thiémon, citando São Gregório, diz, abre aspas, a assinatura ariana era uma das disposições necessárias para entrar e para conservar no episcopado. A tinta estava sempre disponível e o acusador também. Os que até então haviam perecido invencíveis cederam a essa tormenta.
Se o espírito deles não caiu na heresia, a mão deles, não obstante, a ela consentiu. Poucos bispos se eximiam desse infortúnio, e não tendo havido senão aqueles cuja própria baixeza fazia serem negligenciados, ou cuja virtude fazia resistirem generosamente, e que Deus conservou a fim de que restasse alguma semente e alguma raiz para fazer florescer Israel. Fecha aspas. Nas próprias palavras de São Gregório, abre aspas, com exceção de pouquíssimos, todos se adaptaram às circunstâncias, diferenciando-se uns dos outros na medida em que alguns sofreram isso primeiro, outros demais. Fecha aspas. 3. Que os concílios gerais disseram o que não deveriam ter dito, ou fizeram o que obscureceu e comprometeu a verdade revelada. Também aqui a questão de determinar é que, se quis dizer que a palavra gerais, se são gerais, eu quis dizer ecumênicos. Eu teria falado como nenhum católico pode falar. Mas o Concílio Ecumênico não os houve entre 325 e 381. E assim eu não podia estar me referindo a nenhum deles. E na verdade eu usei a palavra gerais em contraste com o ecumênico, como eu havia usado no Tratado 90, e como Bellarmino usa a palavra. Eles fazem uma divisão quadrúplice dos concílios gerais, a saber, aqueles que são aprobata, reprobata, partem confirmata, partem reprobata, e nec manifeste probata, nec manifeste reprobata. Entre os reprobata eu incluí os concílios arianos. Eles foram grandes o suficiente para serem chamados de generalia, e os concílios gêmeos de Seleucia e Arimino, contando com até 540 bispos. Quando falei, então, de concílios gerais comprometendo a verdade revelada, eu falava dos concílios arianos ou esabianos, e não os católicos. Espero que isso baste como observações sobre esse assunto. Encerra-se aqui a citação do cardeal Newman. Outro ponto muito criticado do cardeal Newman é com relação ao seu ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, em que ele fala de como o dogma evolui. Convém aqui eu citar as partes que nos interessam, tá? E analisar se realmente Newman era um herege que ensinava que o dogma podia mudar e assim sendo um proto-modernista, ou se ele era realmente ortodoxo, tá? Esse ponto, essa parte do vídeo é somente para ver a ortodoxia ou heterodoxia do cardeal Newman. Já vimos aqui que ele realmente escreveu coisas heretes sonantes, mas e depois se retratou, tá? Então, essa parte que eu citei aqui da retratação, ele não pode ser acusado disso mais. Então, agora vamos para a parte sobre a evolução do dogma. E lembrando, tá? Ele foi elevado a cardeal em 1879 por Leão XIII e é impossível que ele não saiba dessas coisas, tá? É impossível. Ainda mais que ele mesmo já foi corrigido severamente pelo cardeal Menem, tá? Severamente mesmo. E por diversos outros teólogos. Isso já é nos anos 1850, 1860. Em 1809 ele foi levado ao cardinalato. Depois faleceu em 1890. E aqui eu vou usar uma extensa citação dele. Já vou avisando. Que dá, digamos assim, 6, 7 páginas. Vamos lá. Vamos ler os excertos. Os excertos estão no livro O Enigma do Vaticano II, do João Tabelo. Ele fez uma transcrição desses excertos a partir da tradução do Fábio Avita, da editora Cultura de Livros, edição de 2020, das páginas 207 a 248, tá? Todas do capítulo O Desenvolvimento Doutrinais visto em relação às corrupções doutrinais.
Vamos ler os excertos, tá, do Cardeal Newman. Para descobrir o que é uma corrupção ou perversão da verdade, vejamos o que a palavra significa quando usada literalmente para substâncias materiais. Deve ficar claro, antes de tudo, que uma corrupção é algo que ocorre apenas à matéria organizada. Uma pedra pode ser esmagada até virar pó, mas não pode ser corrompida. Até aqui está coerente com a própria doutrina tomista dentro do que se conhecia à época, né? Continuando. A corrupção, ao contrário, é o desmantelamento da vida, preliminar ao seu término. Esta divisão de um corpo e seus componentes é o estágio anterior à sua dissolução. Ela começa quando a vida atingiu sua perfeição, e é consequência, ou melhor, a continuidade desse processo em relação à perfeição, sendo ao mesmo tempo a reversão e o desfazer-se, aquilo que aconteceu antes. Até que esse ponto de regressão seja alcançado, o corpo tem uma função própria, e uma direção, e objetivo em sua ação, e uma natureza com as suas leis, e isso começa agora a ser perdido, junto aos traços e atributos dos anos anteriores, e com eles o seu vigor. Tomando essa analogia como um guia, atrevo-me a estabelecer 7 notas de variável peso, independência e a peculiaridade para diferenciar os desenvolvimentos saudáveis de uma ideia de seu estado de corrupção e declínio como segue. Não há corrupção se ela mantém um único e mesmo tipo, os mesmos princípios, a mesma organização. Se os seus indícios antecipam suas fases subsequentes e seus fenômenos posteriores protegem e se subordinam aos anteriores, se ela tem um poder de assimilação e renovação e uma ação vigorosa do começo ao fim. Agora vou desenvolver essas provas quase na mesma ordem em que as enumerei. A. Nota de um desenvolvimento genuíno, preservação do tipo, isso quer dizer da espécie. 1. Essa preservação é sugerida prontamente pela analogia com o crescimento físico, que ocorre de tal forma que as partes e proporções da forma desenvolvida, embora alteradas, correspondem àquelas que pertencem aos seus rudimentos. Um animal adulto tem a mesma estrutura que possuía no nascimento. As aves jovens não se transformam em peixes, nem a criança degenera nos animais selvagens ou domésticos, sobre as quais tem por herança o senhorio. Aqui, tá? Ele mostra que um animal que nasce de um jeito e atinge a fase adulta continua sendo o mesmo animal da mesma espécie, sem haver aí uma corrupção. Não há uma degeneração, tá? Não há um transformismo. Ele continua sendo a mesma espécie, alterando apenas os seus acidentes. Tá? 2. De maneira semelhante, toda vocação ou ofício tem o seu próprio tipo, que aqueles que desempenham são obrigados a manter. Desviar-se do tipo em qualquer ponto essencial é renunciar à vocação. Os magistrados são chamados de corruptos quando os seus julgamentos são guiados pelo amor ao lucro ou pela acepção de pessoas, pois a administração da justiça é a sua função essencial. Assim, os corpos colegiados ou monásticos perdem o direito às suas dotações ou a seus edifícios quando, por relaxamento ou degeneração, negligenciam os seus estatutos ou suas regras. Podemos fazer uma analogia também com os políticos corruptos que, ao invés de visar o bem comum, eles visam interesses próprios. Tá? Eles estão desviados dos fins, assim como o clero corrupto está desviado do seu fim. Ao invés de buscar a salvação das almas, também busca interesses próprios. Tá? Agora solta por 4. Essa unidade de tipo. Característica de um desenvolvimento fiel não deve chegar ao ponto de negar toda variação, ou mesmo considerável alteração de proporção em relação com o passar do tempo nas partes dos aspectos de uma ideia.
Grandes mudanças na aparência exterior e na harmonia interna ocorrem no próprio caso da criação animal. O pássaro emplumado difere muito da sua forma rudimentar no ovo. A borboleta é o desenvolvimento, ou seja, embora não seja de forma alguma, é a imagem da lagarta. Se os animais predadores estivessem no paraíso, alimentando-se de ervas, eles deveriam ser estruturados corporais muito diferentes da estrutura de músculo, garras, dentes e vísceras que agora lhes servem para uma existência carnívora. Aqui ele está referindo a uma metamorfose, né? A metamorfose muda radicalmente a aparência da coisa, mas não a sua essência. Por exemplo, a lagarta transformando em borboleta. Continuando, 7. As ideias podem ser permanentes quando a sua expressão é infinitamente variada. E não podemos determinar se um suposto desenvolvimento é verdadeiro ou não, sem algum conhecimento adicional que vá além da mera experiência dessa variação. Também pode acontecer que uma representação que constitui uma variação em relação ao seu original pode ser sentida como mais verdadeira e fiel do que outra que apresenta maior aparência de exatidão. Assim, acontece com mais de um retrato que não nos parece bem feito. À primeira vista, ela nos decepciona, mas quando nos familiarizamos com ele, vemos que o que não conseguimos ver a princípio e o preferimos a outros, e não por sua perfeita semelhança, mas como um esboço que, de tão preciso, parece uma caricatura. Por outro lado, é frequente que as verdadeiras perversões e corrupções não parecem externamente tão diferentes das doutrinas das quais se originam, quanto a mudanças que são consistentes com estas e que são verdadeiros desenvolvimentos. Aliás, uma das causas da corrupção na religião é a recusa de acompanhar o curso doutrina à medida que ela avança, e um apego obstinado a noções do passado. É o que vemos de forma clara na história da raça escolhida. Os samaritanos que se recusaram a acrescentar os profetas à lei e os saduceus que negaram uma verdade ensinada veladamente no livro do Êxodo. Eram, na aparência, apenas fiéis seguidores da doutrina primitiva. Nosso Senhor encontrou o seu povo rigoroso na observância da letra da lei e os condenou por não se deixarem conduzir ao seu espírito, isto é, ao seu desenvolvimento. O Evangelho é o desenvolvimento da lei. Podemos dizer que o Evangelho, tá? O Cardeal Newman, ele não é muito preciso, digamos assim. O Evangelho não é exatamente um desenvolvimento, digamos assim, é a consolidação da lei, é a aperfeiçoação da lei. Não foi um desenvolvimento gradual. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostrou o aperfeiçoamento da lei já, digamos assim, de uma maneira um tanto brusca, a ponto dos fariseus o acusarem de não observar a lei. Mas vamos continuar. Assim também ocorre com nossos amigos. Os mais obsequiosos nem sempre são os mais verdadeiros, e uma aparente crueldade é frequentemente uma genuína afeição. Uma ideia, portanto, nem sempre apresenta a mesma imagem externa. Em circunstância, porém, não tem força para enfraquecer o argumento em favor de sua identidade substancial, tal como pode ser deduzida de sua semelhança eterna, quando esta permanece. Ao contrário, exatamente por essa razão que a unidade de tipo torna-se garantia mais segura da sanidade e solidez dos desenvolvimentos quando é persistentemente preservada, apesar do número ou da importância destes. B. Segunda nota, continuidade dos princípios. Estão pegando, né? Vamos lá. Vocês podem dizer que o Newman poderia ter sido mais preciso, que poderia ter sido mais firme, que poderia ser mais, digamos assim, essas coisas, tá?
De fato, Newman não é muito forte na precisão, ele nem sempre foi formado na teologia católica, no tomismo, no esqueleticismo. Mas, até aqui, vocês não podem acusá-lo de heresia. Pode dizer que tem abertura para o modernismo, mas ele não é modernista, tá? Não é. Mas vamos continuar. B, segunda nota, continuidade dos princípios. Pode dizer que a vida das doutrinas consiste na lei ou princípio que elas incorporam. Princípios são abstratos e gerais. Doutrinas se relacionam a fatos. Doutrinas se desenvolvem e princípios à sua primeira vista não. As doutrinas crescem e são ampliadas. Os princípios são permanentes. As doutrinas são intelectuais. Os princípios são mais imediatamente éticos e práticos. Aqui é uma imprecisão, uma outra precisão. O princípio não é exatamente isso, tá? Mas isso merece uma outra explicação sobre o que é princípio, sobre o que é causa, etc. Mas princípio é basicamente aquilo que ordena, tá? Não tem muito a ver com ética e prática. Mas vamos lá. Os sistemas vivem nos princípios e representam doutrinas. As doutrinas dão suporte aos princípios. Na verdade, é o contrário, mas tudo bem. Dão suporte aos princípios. Como na matemática, as definições dão suporte aos axiomas e postulados. Aqui nós vemos imprecisões, tá, filosóficas, mas ainda não de doutrina. Diz-se popularmente que os princípios se desenvolvem quando são exemplificados. Assim, as várias seitas do protestantismo, desconectadas como são uma das outras, são chamadas desenvolvimentos do princípio do julgamento privado, do qual não são, na verdade, senão aplicações e resultados. Um desenvolvimento, para ser fiel, deve manter tanto a doutrina quanto o princípio de que se originou. A doutrina, sem o seu princípio correspondente, permanece estéril, senão sem vida. Assim, a continuidade ou alteração dos princípios sobre os quais uma ideia desenvolveu é uma segunda marca de diferenciação entre um verdadeiro desenvolvimento e uma corrupção. Até aqui, apesar das suas imprecisões, apesar dos os termos não serem os mais felizes, nada de herético, tá? Aí alguém pode objetar, tá, Kaki, mas você está lendo um excerto, são excertos, há supressões e não sei o que mais, blá blá blá. São os acusadores que têm que provar. Aqui eu só estou lendo os principais pontos da sua tese da evolução da chamada o desenvolvimento do dogma, coisa assim, tá? Então, cabe os acusadores pegar o livro, lê-lo inteiro e mostrar a citação dele e provar a sua pertinácia, tá? É isso que você tem que fazer. Ah, mas ele foi anglicano, não sei o que. Santo Agostinho foi maniqueísta. O cardeal Menem, tão amado pelos tradicionalistas, também era anglicano. Mas, sigamos. Terceira nota, poder da assimilação. No mundo físico, tudo que tem vida é caracterizado pelo crescimento, e de nenhum modo crescer significa deixar de viver. A vida cresce agregando à sua própria substância materiais externos, e essa absorção ou assimilação está completa quando os materiais agregados passam a pertencer ao organismo ou entram em sua unidade. Duas coisas não podem se tornar uma, a menos que haja um poder de assimilação em uma ou em outra. Um processo eclético, conservador, assimilativo, curativo, modelador, um poder unificador é essencial. E
é um terceiro teste de um desenvolvimento fiel. 2. Assim, um poder de desenvolvimento é uma prova de vida, não apenas em uma tentativa, mas especialmente em um sucesso, pois uma mera fórmula ou não se expande ou se rompe na expansão. Uma ideia viva se converte em muitas, mas permanece uma só. No cristianismo, a opinião enquanto matéria-prima é chamada filosofia ou escolástica. Quando é um resíduo rejeitado, é chamada heresia. Novamente, a terminologia dele não é das mais felizes, muito pelo contrário. Mas heresia por hora não tem. Quanto mais firme e viva é uma ideia, ou seja, quanto mais poderosamente se instala nas mentes humanas, mais capaz se torna de dispensar as salvaguardas e confiar em si mesma, contra o perigo da corrupção. As fórmulas, subscrições ou artigos de religião são indispensáveis quando o princípio de vida é fraco. A Igreja de Roma pode se valer das oportunidades mais livremente do que os outros corpos, confiando em sua tradição viva, e às vezes pensa-se que ela desconsidera princípios e escrúpulos, quando, na verdade, está apenas dispensando fórmulas. Assim, os santos são frequentemente caracterizados por atos que não servem de padrão para os outros. Quarta nota: sequência lógica. A lógica é a organização do pensamento e, como tal, é uma segurança para a fidelidade dos desenvolvimentos intelectuais, e a necessidade de usá-la é inegável, porque suas regras não devem ser transgredidas. 2. O racionalismo é o exercício da razão ao invés da fé, em questões de fé. Mas não é uma questão de fé adotar as premissas, nem falta de fé aceitar a conclusão. Novamente, não é uma caracterização muito feliz. Tá? O racionalismo é a supremacia da razão sobre a fé. Tá? É basicamente isso. A fé pode ser dispensada em razão da própria razão, digamos assim. A fé, ela nunca dispensa a razão. É impossível existir razão sem fé. Perdão, a fé sem razão. Continuando. Ao mesmo tempo, pode-se admitir que o processo espontâneo ocorre dentro da própria mente, é maior e melhor do que aquele que é lógico, pois este último, sendo científico, é propriamente comum e pode ser tomado e usado por mentes que não são pessoalmente estranhas, em qualquer sentido verdadeiro, às ideias em questão e ao seu desenvolvimento. Não é bem assim, mas vá lá, né? Vocês entenderam. Vamos continuar. Há um certo avanço contínuo em um caminho determinado que pertence à história de uma doutrina, política ou instituição, que se imprime no senso comum da humanidade, segundo o qual aquilo que vem no final é o resultado do que era no princípio. Esse sentimento é expresso no provérbio, não se limitando ao latim extus acta probat, os etos comprovam os atos, o que é sancionado pela sabedoria divina quando, advertindo contra os falsos profetas, diz: pelos frutos os conhecereis. Uma doutrina, portanto, que em seus anos de maturidade é professada por uma filosofia ou religião, provavelmente será um verdadeiro desenvolvimento e não uma corrupção, na medida em que pareça ser o resultado lógico de seu desenvolvimento original. Quinta nota: uma vez quando uma ideia está viva, isto é, influente e eficaz, ela certamente se desenvolverá de acordo com a sua própria natureza. E as tendências que se verificam a longo prazo podem, sob circunstâncias favoráveis, mostrar-se também desde cedo que a lógica é a mesma em todas as épocas. Alguns exemplos de um desenvolvimento que está por vir, embora vagos e isolados, podem ocorrer desde o início, embora seja necessário um certo tempo para levá-los à perfeição. E, como os desenvolvimentos são, em grande medida, apenas aspecto da ideia que procedem,
E como todos eles são consequências naturais destas, muitas vezes é uma questão meramente acidental a ordem que eles se realizam nas mentes individuais. Que surpresa ele usar o termo acidental aqui. Mas vamos lá. Outra evidência, então, da fidelidade no desenvolvimento final é a sua antecipação clara em um período inicial da história, da ideia a qual ele pertence. Até aqui fica claro, ele está fazendo aqui uma preparação para expor a sua tese, definitivamente. Então aqui eu vou colocar depois, ler o que nos interessa aqui, a sua tese final sobre o desenvolvimento do dogma, da doutrina cristã. Tá? A sua tese. Aqui vai. Sexta nota. A atitude conservadora para com o passado. Assim como os desenvolvimentos que são precedidos por indicações definidas têm uma justa probabilidade em seu favor. Assim também há aqueles que contradizem e invertem o curso da doutrina que foi desenvolvida antes deles e da qual se originam. São certamente corruptos, pois um dos movimentos se torna uma corrupção no momento em que deixa de ilustrar e começa a prejudicar as aquisições obtidas em sua história anterior. Um verdadeiro desenvolvimento, então, pode ser descrito como aquele que mantém o curso dos desenvolvimentos antecedentes, sendo realmente aqueles antecedentes e alguma coisa além deles. É um acréscimo que ilustra, não obscurece, que corrobora, não corrige o corpo do pensamento do qual procede. E é esta a sua característica que contrasta com a corrupção. Então, ele diz aqui que o verdadeiro desenvolvimento, ele ilumina, digamos assim, o que é exposto somente, não obscurece. Seria uma corrupção se prejudicar o conhecimento dessa verdade de fé. Tá? Ela deixa de ilustrar. Um verdadeiro desenvolvimento ilustra melhor o que já antes era ensinado. Então temos aqui já uma parte da sua tese sobre o desenvolvimento da doutrina. Vocês podem concordar com a explanação dele ou não, tá? Vocês podem concordar, discordar. Eu não estou aqui endossando a teologia de Newman. Eu não sou um newmaniano. Eu sou tomista, tá? Eu acho confusa a tese dele. Mas o meu ponto aqui é provar que ela não é herética. Sétima nota. Vigor permanente. 1. A corrupção tende àquele estado seguinte, que é a dissolução. Portanto, a corrupção não pode ser algo duradouro. A duração é outro senão indicador de um desenvolvimento fiel. Se graves, breves, se longos, leves. É o lema estoico de consolo perante a dor. E de várias desordens pode até ser dito, quanto pior, mais curto. Os homens moderados não gostam de mudanças nas questões civis e temem reformas e inovações, pois acham que, se fossem um pouco longe demais, seriam lançados em alguma grande calamidade, antes que algum remédio pudesse ser aplicado. A possibilidade de uma corrupção lenta não os preocupa. Revoluções são geralmente violentas e rápidas. Na verdade, elas são o caminho de uma corrupção. A trajetória de uma heresia é sempre curta. Ela é um estado intermediário entre a vida e a morte, ou algo que é como a morte. Ou, se não resultar na morte, ela evolui para algo novo, e talvez o oposto. O caminho de certo não pretende estar conectado a ela. E dessa maneira, realmente, mas somente dessa maneira, um princípio herético pode continuar vivo por muito tempo, primeiro seguindo em uma direção, depois em outra. A abundância da iniquidade é o sinal do fim que se aproxima. Os fiéis, em consequência, gritam: até quando? Como se a demora se opusesse à razão, tanto quanto a paciência.
3 anos e meio vão durar o reinado do anticristo. Tampouco constitui objeção real o fato de que o mundo seja sempre corrupto, mas que, apesar disso, o mal não preencha sua medida e transborde, pois isso provém da ação neutralizadora da verdade e da virtude, que se opõe ao mal. Se a igreja fosse removida, o mundo logo chegaria ao seu fim. Assim também, embora o povo escolhido, com o passar do tempo, se tornasse cada vez pior, até que não houve mais recuperação, ainda assim a trajetória da corrupção era continuamente interrompida por reformas, retornando a um estágio menos avançado de declínio. É verdade que a decadência, que é uma forma de corrupção, é lenta, mas a decadência é um estado no qual não há nenhuma ação violenta ou vigorosa, seja de caráter conservador, seja de caráter destrutivo, sendo a influência hostil, poderosa ou insuficiente para debilitar as ações da vida, mas não para acelerar o seu próprio progresso. O ponto a ser averiguado é a unidade e a identidade da ideia consigo mesma através de todos os estágios de seu desenvolvimento, do primeiro ao último, e esses são 7 sinais que indicam se ela pode ser justamente considerada a mesma durante todo o processo. Para garantir sua unidade substancial, ela deve ser vista como una no tipo, una em seu sistema de princípios, una em seu poder de união em relação aos fatores externos, una em sua sequência lógica, una no testemunho de suas fases iniciais em favor das posteriores, una na proteção de suas fases posteriores, que suas fases posteriores proporcionam às anteriores. É o que chama de... é o princípio conservador, né? E una em sua união do vigor com a continuidade, isto é, a tenacidade. É o que trata de vigor permanente. Vocês viram algo de herético? Nessa citação, por exemplo, é que esse é o centro da sua tese, do chamado, não é, o certo não é evolução do dogma, é desenvolvimento da doutrina. Não tem nada demais aí. Ele poderia ter usado as melhores palavras, né? Mas acho que é o suficiente para mostrar que não há razões para se opor ou ser hostil ao pensamento do Newman. Mas muitos falam, mas e acusações do cardeal Manning? Cardeal Manning não acusou Newman de heresia? Ele não disse isso, aquilo? Outros teólogos não combateram a heresia? Pois é. Quando qualquer citação de John Daly no começo do vídeo é baseado no livro de Richard Sartino, Another Look at John Henry Cardinal Newman. Um outro olhar para o cardeal John Henry Newman. Não tem nada demais. Então, há exageros nesse livro, mas se olharmos precisamente, chegaremos à conclusão que muitas dessas acusações são exageradas, tá? Por parte, provavelmente, do autor desse livro, e não dos teólogos ali citados, como Franzelin, Biot e Manning. Então, e outra coisa, isso foi em outra fase da vida do cardeal Newman. Cardeal Newman, ele com o tempo amadureceu. Ele foi levado a cardinalato em 1879 e faleceu em 1890. E lembre-se, se o cardeal Newman realmente fosse um herege, tá? Clérigos como o cardeal Manning e principalmente São Pio X teriam levantado críticas ferozes
contra Cardeal Newman. Tá? Os escritos do Cardeal Newman deveriam ser proscritos, proibidos para todo católico. Deveriam parar no Index. Tá? Porque se trata de alguém muito relevante dentro da igreja. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: isso aconteceu? Isso aconteceu? Ele deveria ter sido condenado após a sua morte, coisa que já aconteceu com alguns. Os escritos do Cardeal Newman foram proscritos? Bem, eu publiquei hoje em meu site uma postagem com 2 textos. Uma carta de São Pio X, que está na Atos da Sé Apostólica, e outra do Cardeal Manning sobre Newman. Eu vou ler os 2 escritos na íntegra para vocês ouvirem, tá? E o link estará na descrição, todos eles. Então, podemos colocar assim: se o Cardeal Newman realmente foi herético, deveríamos ter uma reprovação da sua doutrina, tanto por parte do Cardeal Manning, que conheceu Newman, tá? Mesmo após a sua morte. É bom lembrar disso. Deve então ter uma proscrição clara dos seus escritos. Se o Cardeal Newman foi um herege e São Pio X conhecia os escritos do Newman, São Pio X deveria ter condenado, colocado o livro no índex, tem que ter feito tudo isso com ele. Tá? Na verdade, nem deveria ter sido elevado ao cardinalato. Tá? Começa por aí. E não venha com essa história do Rampolla. Tá? Isso eu já disse em outro vídeo. Hoje a discussão é sobre o Cardeal Newman. Se o Cardeal Newman foi um herege, ele deveria ter sido condenado. Tá? E por ninguém menos que São Pio X. Ficou claro então? São Pio X não deveria levantar um único elogio a ele. Tá? Nem Cardeal Manning, nem muito menos São Pio X. No entanto, vamos ler o que ambos escreveram sobre o Cardeal Newman. Tá? Vamos ser justos aqui. Vamos começar, claro, pelo Cardeal Manning, que conheceu o Cardeal Newman pessoalmente e que várias vezes o repreendeu, o corrigiu e disputou com o Cardeal Newman. Vamos ver o que o Cardeal Manning tem a falar sobre o Cardeal Newman logo após a morte deste. Cardeal Henry Edward Manning, 1890, palavras proferidas pelo Cardeal Arcebispo de Westminster na missa solene de Requiem no oratório South Kensington, 20 de agosto de 1890. Começando o discurso. Perdemos nosso maior testemunho da fé, e todos nós estamos mais pobres e mais baixos com essa perda. Preste atenção nessas palavras do Cardeal Manning. Perdemos o nosso maior testemunho da fé, e todos nós estamos mais pobres e mais baixos com essa perda. Quando estas notícias chegaram até mim, meu primeiro pensamento foi de que forma posso mais uma vez demonstrar o meu amor e veneração por meu irmão e amigo de mais de 60 anos. Não estava ao meu alcance estar ao lado de sua sepultura. Por um tempo fiquei em dúvida se este último rito e solene deveria ocorrer na minha própria igreja catedral ou aqui. Como posso dizer, em sua própria casa? Acredito que ele teria desejado que fosse aqui, onde o luto por sua perda é um luto familiar, como o de filhos por um pai, com a sua dor filial e privada. Então, é mais adequado que unamos nossa tristeza pessoal e universal,
Não vim aqui para pronunciar discursos ou panegíricos. Eu não faria isso mesmo que pudesse. Não poderia, mesmo que quisesse. As memórias de uma amizade afetuosa, como disse, de mais de 60 anos, e o peso da velhice tornam isso além da minha capacidade. Poucos agora estão vivos, que guardam um registro do passado, como eu o guardo. Quando eu tinha 20 anos, e ele cerca de 28, lembro-me de sua forma e voz, e das palavras penetrantes no Evensong da Igreja Universitária de Oxford. Depois de vê-lo e ouvi-lo uma vez, nunca falhei em estar lá de bom grado. Com o passar do tempo, aqueles dias tranquilos deram lugar ao conflito e ao tumulto dos anos seguintes. O meu campo de trabalho estava distante, mas eu conhecia seus pensamentos por carta, e quando surgiram provações, não estava ausente dele. Littlemore está diante de mim agora, fresco como ontem. Então veio a grande decisão, na qual os trabalhos e orações de tantos anos foram cumpridos e recompensados. O próximo encontro que tivemos foi em 1848. Foi em Roma. Ele estava com o hábito de oratoriano, simples, humilde e morto para o mundo. Novamente passaram-se 4 anos e ouvi mais uma vez a voz conhecida, doce como antes, mas forte na absoluta verdade, profetizando uma segunda primavera no primeiro Conselho Provincial de Westminster. Por que eu continuaria? Vocês o conheceram desde então, em meio a vocês. A minha última visão dele foi quando, como irmão e colega, ele se apoiou em meu braço à porta desta igreja em um rito fúnebre, bem lembrado por muitos de vocês e por alguns de vocês nunca a ser esquecido enquanto a vida durar. A última vez que eu escrevi para ele foi há alguns meses. Lembro ter dito que sua longevidade era uma promessa do amor de Deus. Tal é apenas o começo e o fim de uma amizade que não pode ter fim. Se fosse necessária alguma prova do trabalho imensurável que ele realizou na Inglaterra, a última semana seria suficiente. Quem poderia duvidar que a grande multidão de seus amigos pessoais, na primeira metade de sua vida, e a ainda maior multidão daqueles que foram instruídos, consolados e levados a Deus pela incomparável beleza e persuasão irresistível de seus escritos. Quem poderia duvidar que eles, em um momento como esse, derramariam o amor e a gratidão de seus corações? Mas que a voz pública da Inglaterra, política e religiosa, em todas as suas diversidades, se unisse, por uma vez, no amor e veneração ao homem que havia quebrado suas barreiras sagradas e desafiado seus preconceitos religiosos. Quem poderia acreditar nisso? Ele cometeu o pecado até então imperdoável na Inglaterra. Ele rejeitou todo o acordo Tudor da região. Ele se fez católico como nossos pais eram. E, ainda assim, para ninguém em nossa memória tal veneração sincera e amorosa foi derramada. Uma prova disso é suficiente. Alguém disse, se Roma o canonizar ou não, ele será canonizado nos pensamentos das pessoas piedosas de muitas crenças na Inglaterra. Isso é verdade, mas não direi. Por isso que a mente da Inglaterra foi mudada. Meus amigos, até aqui, vejam essa parte em que ele coloca. Estão falando do cardeal Manning, tá? Um cardeal rígido, intransigente. Aquele homem que era romanista até os ossos. Grande defensor da impiedade papal. Tá? Aquele homem que criticou Manning várias vezes, que o corrigiu. Ele escreveu aqui. Onde está mesmo? Ah, tá.
Quem poderia duvidar que a grande multidão de seus amigos na primeira metade de sua vida e que a ainda maior multidão daqueles que foram instruídos, consolados e levados a Deus pela incomparável beleza e persuasão irresistível de seus escritos? Se o cardeal Manning ele fosse um herege de verdade, vocês acham que se o cardeal Newman fosse um herege de verdade, vocês acham que o cardeal Manning, conhecido como cardeal Manning vocês acham que ele diria alguma coisa dessas dele? Realmente vocês acham? Mas vamos continuar. No entanto, deve dizer que, para com o homem que fez tanto para afastá-la, a vontade do povo inglês foi mudada. Uma velha malevolência se transformou em boa vontade. Se isso é um testemunho nobre de uma grande vida cristã, é também uma prova nobre de justiça, equidade e retidão do povo inglês. Ao venerar John Henry Newman, ela inconscientemente revelou e honrou a si mesma. É muito cedo para medir o trabalho que foi silenciosamente realizado pela vida do cardeal Newman. Nenhum homem vivo mudou tanto o pensamento religioso da Inglaterra. Olha só, seu afastamento fecha um capítulo que se destaca na vida religiosa desse século. Foi na maior parte realizado em silêncio, pois os hábitos reservados do homem e o crescente peso da idade tornaram suas declarações mais escassas. No entanto, suas palavras de outrora eram como o martelo que quebra as pedras em pedaços e como a luz que age sem fazer som. Foi afirmado de forma ousada e verdadeira que ele é, abre aspas, o fundador, como podemos quase dizer, a Igreja da Inglaterra como a vemos. O que a Igreja da Inglaterra teria se tornado sem o movimento Tractarian. Podemos apenas adivinhar, e do momento Tractarian, não sei o que é isso, Newman foi uma alma viva e um gênio inspirador, fecha aspas. Essa frase será implacavelmente ressentida e ferozmente atacada. Mas é verdade como a luz do dia. Esse movimento intelectual foi iniciado e sustentado por um homem. Sem esse movimento, o irracionalismo e o racionalismo já teriam reinado supremos na religião nacional. A influência penetrante dessa mente única também permeou os corpos separados da igreja estabelecida e os mais opostos a ela. Eles foram poderosamente atraídos, não para o acordo Tudor, mas para o cristianismo primitivo. E a mesma doce voz e as palavras luminosas têm trabalhado entre eles ainda mais persuasivas, porque ele rejeitou todas as coisas deste mundo, mais do que eles mesmos. Ele falava para eles como uma simples voz de verdade. Não podia ser distorcida pelo preconceito nem comprada ao silêncio. Em 1861, as seguintes palavras foram publicadas em uma carta ao padre Newman. Como ele era então, abre aspas, você tem sido um mestre construtor nesse trabalho e eu um testemunho de seu crescimento. Você permaneceu muito tempo em Oxford, ainda com todas as suas deformidades, tão querida para ambos. Mas eu fui promovido para longe e tive que trabalhar sozinho. No entanto, a você devo uma dívida de gratidão por ajuda intelectual e luz, maior do que a qualquer outro homem de nosso tempo, e me dá uma sincera satisfação agora reconhecer publicamente, embora eu de nenhuma maneira possa retribuí-la. Fecha aspas. Eu pouco imaginava que em 1861 que teria uma consolação de repetir essas palavras, por assim dizer, sobre o seu túmulo. Não tenho coração, em um momento como esse, para entrar em detalhes. Cabe a outros que futuramente se dedicarão a registrar minuciosamente a história desta grande vida e tudo o que ela faz. Mas não podemos esquecer que devemos a ele, entre outras dívidas, uma conquista singular. Nenhum que não queira ser ridicularizado daqui em diante dirá que a religião católica é apenas para os intelectos fracos e cérebros imaturos. Essa superstição do orgulho está superada. Santo Tomás de Aquino está muito distante e pouco conhecido para esses faladores, para fazê-los hesitar.
Mas o autor da gramática do consentimento pode fazer com que pensem 2 vezes antes de se expor assim. Mais uma vez, o design editor da Biblioteca dos Padres se posicionou na igreja indivisa dos primeiros 6 séculos, e ele ocupa o campo. A chave da posição está perdida. Além disso, seus hinos estão no coração dos ingleses, e eles têm um poder transformador. Ele nos ensinou que beleza e verdade são inseparáveis, que a beleza reside essencialmente no pensamento, de modo que nada pode ser considerado belo se não for nas palavras mais simples que transmitem o significado. O povo inglês leu os pensamentos através de suas palavras transparentes e viu a beleza da verdade eterna como ela se revelou em sua mente. Até aqui eu falei de seu trabalho sobre o mundo exterior. O que posso eu, o que preciso dizer de seu trabalho internamente sobre a igreja? Todos vocês o conhecem e o sentiram. Seus escritos estão em suas mãos. Mas, além do poder de todos os livros, tem estado o exemplo de sua vida humilde e desinteressada. Sempre a mesma, em união com Deus, em múltipla caridade para com todos os que o procuram. Ele foi o centro de inúmeras almas, atraídas a ele como mestre, guia e consolador ao longo dos anos, e especialmente nos quais dos mais de 40 anos de sua vida católica. Para elas, ele foi uma fonte de luz e força de uma origem sobrenatural. Uma vida nobre e bela é a pregação mais convincente e persuasiva de todas, e todos nós sentimos seu poder. Nosso Santo Pai, Leão XIII, conhecia os méritos e dons, tanto naturais quanto sobrenaturais, que estavam ocultos em sua humildade, e para a alegria de todos, o chamou à mais alta dignidade depois da sua própria. A história de nossa terra, daqui em diante, registrará o nome de John Henry Newman entre os maiores de nosso povo. Como um confessor da fé, um grande mestre de homens, um pregador de justiça, piedade e compaixão. Que todos nós o sigamos em sua vida e que o nosso fim seja indolor e pacífico como o dele. Isso está registrado em The Life of Cardinal Manning, volume 2. Mas é isso, meus amigos. É praticamente um panegírico sobre o cardeal Newman, dita pelo Manning. Mas temos ainda a carta de São Pio X ao bispo Edward Thomas de Limerick, na Irlanda. Vamos ver o que São Pio X tem a dizer sobre o cardeal Newman. Epístola ao vosso venerável irmão Edward Thomas, bispo de Limerick. Venerável irmão, saudação e nossa bênção apostólica. Informamos-vos que o vosso ensaio, no qual demonstraste que os escritos do cardeal Newman, longe de estar em desacordo com a nossa carta encíclica Pascendi, olha só, longe de estar em desacordo com a nossa carta encíclica Pascendi, estão, pelo contrário, em plena harmonia com ela. Foi enfaticamente aprovada por nós, pois não poderíeis ter servido melhor tanto a vontade quanto a dignidade do homem. Eu poderia encerrar aqui, mas quero continuar. É evidente que aqueles cujos erros condenamos nesse documento decidiram entre si criar algo de sua própria invenção, com o qual buscassem atribuir à sua causa a aprovação de uma pessoa ilustre. Assim, por toda parte, afirmam com confiança que derivaram tais coisas de sua própria fonte e o cume da autoridade, e que, portanto, não poderíamos censurar seus ensinamentos. Ao contrário, dizem que havíamos até condenado previamente o que um autor tão grande ensinara. Embora tal coisa pareça inacreditável
e nem sempre seja percebida, há aqueles que estão tão cheios de orgulho que isso basta para turvar a mente, convencidos de que são católicos e apresentando-se como tais em matérias relativas à disciplina interna da religião, preferem a autoridade dos seus próprios ensinamentos privados à suprema autoridade do magistério da Sé Apostólica. Vós demonstrate plenamente não apenas sua obstinação, mas também sua falsidade. Pois, se nos escritos que Newman produziu antes de sua fé católica, se pode justamente detectar algo que tenha certa semelhança com algumas formas modernistas, vós tende razão ao afirmar que isso não se aplica aos seus escritos posteriores. Além disso, no que diz respeito a esse ponto, o seu modo de pensar foi expressado de maneira muito diferente, tanto pela palavra falada, quanto por seus escritos publicados, e o próprio autor, ao ser admitido na Igreja Católica, submeteu todos os seus escritos à autoridade da mesma Igreja, para que fossem feitas as correções que julgasse apropriadas. Quanto aos muitos livros de grande importância e influência que escreveu como católico, dificilmente é necessário exonerá-los de qualquer conexão com esta heresia atual. E, de fato, no território da Inglaterra, é de conhecimento geral que Harry Newman defendeu a causa da fé católica em sua prolífica produção literária de modo tão eficaz que seu trabalho foi não apenas altamente benéfico para seus concidadãos, mas também grandemente apreciada por nossos predecessores. Assim, é digno do ofício aquele a quem Leão XIII, sem dúvida um perspicaz juiz de homens e assuntos, elevou ao cardinalato. Na verdade, foi grandemente estimado por ele em todas as etapas de sua vida. E com razão. Na verdade, há algo na vasta quantidade de seu trabalho, em suas longas horas de labor, que se estendiam até a altas horas da noite, que parece alheio ao modo usual dos teólogos. Nada se pode encontrar que possa lançar qualquer suspeita sobre sua fé. Dizeis corretamente que, sendo natural que, onde não há novos sinais de heresias, ele tenha, talvez, utilizado em alguns lugares, uma maneira de expressar sem o devido cuidado. O que modernistas fazem é tomar falsamente e de maneira enganosa essas palavras, arrancá-las do contexto e distorcê-las para que sirvam aos seus próprios fins. Parece que é muito do que os acusadores fazem, né? Comentando essa palavra de São Pio X. Mas, no sentido inverso, ao invés de distorcer para defender o modernismo, distorcem para o acusá-lo de heresia. Mas, vamos continuar. É assim que muitos fazem, tá? Ao invés de ler, por exemplo, quando eu defendi Tolkien, alguns, ao invés de ler Tolkien e apontar o que tem ali, o que eles fazem? Olha, esse gnóstico elogiou Tolkien. Olha, aquele outro elogiou Tolkien. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos procurar o que fazer. Palavras de São Pio X aqui, tá? São Pio X. Ou você acha que São Pio X não leu Newman antes de escrever isso daqui? Se não o fez, São Pio X está mentindo, tá? Congratulamo-vos, portanto, por terdes, com o vosso conhecimento de todos os seus escritos, brilhantemente defendido a memória deste homem eminentemente justo e sábio contra a injustiça, e também por terdes, na medida de vossas forças, exercido a vossa influência entre todos os concidadãos, especialmente entre o povo inglês, para aqueles que costumavam abusar de seu nome e enganar os ignorantes, cessem de fazê-lo. Oxalá sigam fielmente Newman como autor, estudando seu livro sem, por certo, se apegarem a seus próprios preconceitos, e não inventem
com astúcia perversa qualquer coisa que eles possam extrair, nem declarem com que suas próprias opiniões ali encontram confirmação, mas que compreendam os seus princípios puros e íntegros, bem como lições e inspirações que nele se contêm. Eles aprenderão muitas coisas excelentes com um tão grande mestre, antes de tudo, a considerar como sagrado o magistério da Igreja, a defender a doutrina transmitida inviolavelmente pelos padres e o que é de suprema importância para a salvaguarda da verdade católica, a seguir e obedecer ao sucessor de São Pedro com a maior fidelidade. A vós, portanto, venerável irmão, e ao vosso clero e povo, damos nosso sincero agradecimento por terdes se esforçado por nos ajudar em meio às nossas dificuldades, enviando o vosso dom comum de auxílio financeiro, e, a fim de alcançar para vós todos, mas principalmente para vós mesmos, as dádivas da bondade divina, e como testemunho de nossa benevolência, concedemos-vos afetuosamente nossa bênção apostólica. Pio, Papa X, dado em Roma, na Basílica de São Pedro, em 10 de março de 1908, no 5º ano de nosso pontificado. E antes que venham alguns engraçadinhos dizerem que, olha, mas é magistério privado, né? Tá como doutor privado, é uma carta particular a um bispo. Meus amigos, o São Pio X deixa claro que os escritos de Cardeal Newman estão todos aprovados pela Santa Sé. E essa carta está publicada na Acta Sancti Sedis, nas atas da Santa Sé, tá? Tá aí a referência. Se vocês quiserem, vai lá. Acta Sancti Sedis, volume 41, ano 1908, páginas 200 a 213, tá? Eu usei IA para traduzir essa carta aí, para sair logo o texto e esse vídeo que eu tô gravando agora. Mas tá lá, vocês podem conferir com seus próprios olhos. Tudo bem? Então, não sejamos temerários em ficar acusando o Cardeal Newman de heresia, de infiltrado ou de coisa assim. Cardeal Newman, ele foi realmente ortodoxo, ele teve suas vacilações, ele tem as suas imprecisões, tá? A pontos de parecer heretissonantes, mas sem chegar a ser herético. Herege, Cardeal Newman nunca foi depois de convertido. Ele teve suas hesitações, ele teve as suas imprecisões. Mas ele se opôs à infidelidade papal. Ele não se opôs à infidelidade papal. Ele foi contrário à definição do dogma, temendo as consequências que poderiam trazer para a igreja. Mas ele não desacreditava da infidelidade, tá? E uma vez a doutrina da infidelidade ter sido definida, Cardeal Newman foi exemplarmente dócil, tá? Exemplarmente dócil. Mas Pio IX desconfiava dele. Leão XIII e São Pio X não. E aí, como é que fica? Tá? É óbvio que Pio IX teve uma desconfiança dele justamente porque ele era um neófito. Ele não tinha maturidade. Ele ainda escrevia algumas esquisitices, sem chegar a ser herege. E daí? Qual o problema? Ou a pessoa que está ouvindo e critica Newman sempre foi perfeita. Então é isso, meus amigos, tá? Eu não sou newmaniano, eu sou um tomista radical, tá? Entre o perfil do Newman e o perfil do Menem, eu sou mais um Menem. Mas eu não vou cometer a injustiça de levantar as acusações que muita gente faz. Cardeal Newman, ele foi um homem católico, ele foi um homem de Deus, ele foi santo, tá? Eu não acharia absurdo se ele fosse validamente canonizado, tá?
Mas, bem que poderia. Ademais, é tudo o que eu tenho a dizer. Ah, mas os modernistas instrumentalizam os escritos deles. Os modernistas que estão errados, meu Deus do céu. São eles os errados, tá? As pessoas instrumentalizam o escrito de Santos à torta e direito. Por que não faria isso com o Cardeal Newman? Mas é isso, meus amigos. Estou aqui para gravar esse vídeo em defesa do Cardeal Newman. Por quê? Porque eu mesmo já fui uma dessas pessoas, tá? Considere considerar membro do canal. Considere ajudar o canal também. Considere me seguir nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.